E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e hoje mais um vídeo da série Ser Professor. Bora lá. Bom, antes de mais nada, por favor, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal, que isso me ajuda bastante. Esse é o segundo vídeo da série Ser Professor, porque o primeiro vídeo, que vocês podem conferir aqui, foi um desabafo meu sobre educação em tempos de pandemia e Enem, mas esse daqui é mais para eu explicar por que eu virei professor, o que aconteceu, o que deu errado para eu ter virado professor. Bom, primeiro que eu nunca quis ser professor quando era criança, não era a minha profissão dos sonhos, não. Na verdade, quando eu olho para trás, eu não tinha muito isso de profissão dos sonhos, não. Eu gostava muito de ser criança, cara, era da hora. E eu não pensava muito sobre profissões, não. Só quando eu tive mesmo que começar a trabalhar que eu comecei a pensar sobre isso. E na época, quando eu tinha 18, 19 anos, o turismo estava crescendo muito no Brasil, então eu fiz faculdade de turismo. Eu sou formado em turismo, sou um turismólogo e eu gostei muito de trabalhar na área, trabalhei 7 anos na área, mas uma paixão que eu sempre tive foi história. E por que eu tive essa paixão em história? E essa é uma história interessante, história. Eu falei um monte de vezes a palavra história. Bom, quando eu estava na sexta série, que hoje seria o sétimo ano, eu tinha uma professora chamada Alda Santos, cara, eu não esqueço dessa professora. E ela era uma ótima professora, só que ela não usava muito livro. Na verdade, eu lembro que uma das aulas dela, ela mandava a gente jogar o livro no chão. E eu era um moleque muito bitolado em livro. Eu gostava, até hoje eu gosto muito, mas na época eu devorava livros. E isso me deixou muito bolado. Tão bolado que eu não ia tão bem nas aulas dela, porque eu focava muito mais no livro mesmo, ela tendo falado para deixar para lá. E teve uma matéria um conteúdo que eu não absorvi de jeito nenhum, que foi feudalismo. Pois é. Tanto que meu tio teve que dar aula para mim de feudalismo em casa, tal, e para tentar, né, superar isso, eu foquei cada vez mais nos livros. Então eu comecei na biblioteca para ler sobre feudalismo. E aí logo eu entendi que eu tinha que ler sobre Império Romano, e aí eu comecei a ler muito sobre história e fui adorando mesmo. E isso eu carreguei ao longo da vida toda, eu sempre gostei de ler sobre história, sempre gostei de ler biografias, sempre gostei de ler romances históricos, né, que são histórias fictícias mais passadas antigamente, sempre gostei de filmes de época e etc. Tal. Mas isso era uma paixão secundária que na minha profissão de agente de viagem e tal, acabava usando para poder falar de um determinado destino, para poder contar alguma história, e isso acabava me ajudando. E essa também era uma parte que eu mais gostava do meu trampo, que era conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas, dar treinamento, era uma coisa que eu gostava muito, eu sempre gostei muito desse contato com os seres humanos, embora muitos não sejam muito legais assim, na verdade, mas enfim. Bom, já ali por volta de 2009, 2010, eu estava muito bem na área, assim, já tinha conseguido uma posição legal, e aí eu resolvi que eu ia fazer uma faculdade por diversão. Então eu fui lá e retomei a minha paixão antiga por história e fui fazer o curso de licenciatura em História lá na UniABC, que hoje é Anguera. A minha ideia não era ser professor, cara. Na verdade, assim, eu até pensava que eu podia dar aula num curso de turismo e tal, e que aí ter uma outra graduação podia me ajudar nisso, mas não era o meu foco, eu só queria mesmo fazer a faculdade. A faculdade de História é uma faculdade muito legal para quem gosta de História, primeiro porque você tem acesso a ter aula com professores que manjam muito do rolê. Segundo, porque você não aprende só sobre história, não é como se fosse um curso para te ensinar história, assim, mas é para te ensinar a pesquisar, para você descobrir onde que você pode pesquisar, como que você faz para pesquisar, então isso é muito interessante. Durante o curso também a gente aprende sobre licenciatura, sobre dar aula, e eu acabei me interessando cada vez mais sobre pedagogia, sobre ler, né? Isso pode parecer bastante absurdo, mas eu gostava muito de ler sobre os filósofos da educação e tal, e me interessava muito sobre dar aula mesmo. Então, lá pelo meio do curso, eu decidi que vou dar aula. Mas
Eu só ia fazer isso depois que eu passasse no concurso, o que aconteceu em 2012, né? Eu prestei o concurso e fiquei esperando, continuei trabalhando na área de turismo e tal, até que em 2014 eu fui chamado e aí pude escolher a escola que era próximo de casa e tudo mais. E aí eu comecei a ser professor. E é muito louco, né? Você que é aluno, ou você que enfim, nunca teve uma experiência assim, como é muito louco porque você acha que você sabe fazer. Afinal, todos nós fomos alunos muitos anos da nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu sou profissional em ser aluno, porque eu entrei no prezinho, eu tinha 4 anos, então eu fiz prezinho dos 4 aos 7. Do 7 da primeira série até o terceiro ano, estudei pra caramba, depois fiz um curso técnico, depois fiz a faculdade de turismo 4 anos, depois fiz uma pós-graduação, depois fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio, depois fiz a faculdade de História por mais 3 anos. Então assim, eu sou profissional em ser aluno, eu manjo muito. Daí quando você vai ser professor, você acha que, pô, é só eu fazer o que os outros caras faziam, né? Vai ser fácil. E aí a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu não sabia falar bom dia direito, assim, foi terrível. E isso é uma coisa que os alunos, talvez, e você que quer ser professor, tem que entender, é que você não é professor a partir do momento que você entra na frente de uma sala de aula. Ser professor é uma parada de construção, você está cada vez se tornando um professor. Então eu já fui o professor que tentava ser super rigoroso, eu já fui o professor que passava muita matéria na lousa, eu já fui o professor que usou livro, hoje eu sou o professor que usa muito, né, vídeo, eu sou o professor que passa por meios eletrônicos, mas eu não sei qual professor eu vou ser daqui a alguns anos. Porque na verdade o que muda em mim são vocês, alunos. Então cada sala, cada aluno praticamente tem um professor Roberto diferente para ele, porque não tem como. São seres humanos e seres humanos são diferentes. Os professores que acabam sofrendo para dar aula são justamente aqueles que acham que todas as salas serão iguais, todos os alunos serão iguais, ele vai fazer tudo igual e não dá. Porque uma hora vai funcionar, outra hora não. Então, uma coisa que quem quer ser professor um dia tem que ter em mente é justamente isso. Você vai mudar, cara, como professor. Você não vai ser esse professor que está na sua cabeça aí que você vai ser. Talvez você ache, não, eu vou ser super legal, tal. E aí chega na hora você não consegue ser esse professor legal. Daí, ou então você acha que você vai ser super rigoroso. E aí chega na hora, tem um sexto ano lá que é super engraçadinho e você não consegue ser super rigoroso. Então, ser professor na minha opinião, claro, é tentar se moldar aos alunos, e os alunos também vão se moldando a você, porque aquilo não é sobre eu ensinar vocês, é sobre a gente trocar. E é lógico que eu manjo mais de história do que todos os meus alunos, mas é só nesse assunto que eu sei mais do que eles. Todos os meus alunos jogam Free Fire melhor que eu, por exemplo. E aí eu poderia citar outras diversas coisas que meus alunos fazem melhor do que eu e que podem me ensinar. Mas a principal delas, né, a principal ensinamento que um aluno pode dar para o professor é ensinar o professor a ser professor. Então, eu acho que uma coisa que nós temos que ter, acima de tudo, é humildade. Humildade para continuar aprendendo. Porque uma coisa que eu tenho, sempre não, né? Mas uma coisa que, desde que eu quis ser professor, eu imaginava que seria maravilhoso e eu estava certo, é que ser professor é seguir aprendendo sempre. E eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de novidades. Então, dar aula me permite estar o tempo todo estudando sobre coisas que eu achava que eu já sabia. E lidar com o aluno tem essa vantagem, porque às vezes você tem uma dúvida que eu nunca tive. E eu nunca parei para pensar naquilo. E aí quando você traz essa dúvida, eu falo, caralho, olha só, vou aprender uma coisa nova graças a esse aluno. Então, ser professor tem essas vantagens. Obviamente que, né, tem todas as outras desvantagens, como ser pouco valorizado, baixos salários, etc. Mas para mim, pessoalmente, acaba compensando muito quando eu encontro um aluno, né? Hoje em dia não encontro tanto, né? Mas quando eu vejo um aluno postando algo nas redes sociais e tal, e eu enxergo uma coisinha ali minha, eu falo, que legal, né, cara? Eu pude ajudar alguém, ou eu pude ser uma boa influência, ou uma má influência para alguém, e isso é maravilhoso, isso compensa demais todo o tempo que a gente tem. Bom, eu acho que esse era o primeiro vídeo sobre ser professor que eu queria trazer para vocês hoje.
pelo jeito deve ter ficado bastante confuso, porque eu comecei a falar e eu falo pra cacete, e ainda mais num assunto que me deixa tão emocionado, que eu gosto tanto. No próximo Ser Professor, eu vou falar sobre atribuição de aulas, cara. Eu vou tentar explicar para vocês por que, que o professor fulano dá aula para tal sala e a professora ciclana dá aula para outra sala. Por que, que a professora ciclana não continuou dando aula para essa sala e agora é outra professora? Por que, que tem professores de manhã que são diferentes do professor da tarde? Bom, isso que eu vou tentar explicar para vocês no próximo episódio, beleza? Espero que tenham curtido. Um forte abraço e falou!